Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Hoje estamos aqui, nesta oportunidade, para fazermos o estudo de mais uma lição de nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Este é o nosso programa voltado para o estudo das lições da Escola Dominical. E como os irmãos que acompanham o canal sabem, nós sempre temos um convidado, que nos ajuda nesta tarefa maravilhosa de estudar a Palavra de Deus. E desta feita, pela primeira vez, comparecendo aqui ao nosso estúdio, o nosso querido presbítero Joabe Siqueira. Você que está assistindo talvez já o conheça, não é? Pois ele congrega conosco aqui na Assembleia de Deus, Ministério Templo Central em Maracanaú. Mas se você é de outro lugar, de outro estado e ainda não conhece, eu vou pedir ao presbítero Joabes para que se apresente aos nossos irmãos, saúde, e depois a gente possa fazer o estudo da nossa lição, que é a lição de número 11, que tem como título A Promessa de Provisão. Presbítero Joabes, a oportunidade é sua. Bom, Josué, Pai do Senhor, para mim é um prazer estar aqui participando do seu programa pela primeira vez, e para mim é uma honra estar aqui, contribuindo também com o nosso trabalho. Sei que é um trabalho maravilhoso de ensino, de explicação da palavra do Senhor, e eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, um abraço a todos os irmãos do campo, e nós estamos aqui para ajudar naquilo que for preciso, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Joab, a nossa alegria de tê-lo aqui, é muito grande, e você é um amigo de longas datas, de muito tempo que a gente se conhece, desde que cheguei aqui no campo de Maracanaú em 94, mais ou menos, que a gente se conhece. Sim. E tenho também admiração pela sua pessoa, você é esse homem de Deus, essa pessoa que tem uma trajetória sempre direita, correta. E tem uma questão que eu acho muito importante na sua pessoa, essa sua alegria ao se expressar, sempre uma forma bem-humorada de pregar, de ensinar, E é marcante na sua pessoa, viu? E nós ficamos felizes, agradecidos a Deus por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Uma honra para mim, muito grande. Estar aqui também conhecendo sua casa, sua família, mais uma vez revendo aqui família, não todos, mas pelo menos aqui. Uma parte aqui, o quase André. 50%, da família. Muito bem, aqui é o canal Bereano Pentecostal. Nós tivemos a iniciativa, creio que dada por Deus, para a gente começar esse projeto, esse púlpito online, Sim, muito bom, você está de parabéns. A gente tem que procurar frentes para estar trabalhando, fazendo a vontade de Deus, a expansão do reino. E a gente achou essa oportunidade, Deus está abençoando, Estamos aqui fazendo esta obra de ensinar os irmãos a serem bereanos, a ler a palavra, a pesquisar principalmente, a estudar, isso. Confrontar dentro daquilo que a palavra nos ensina, que a gente tem que ler, examinar e reter o melhor. Na internet tem muito conteúdo inútil, a gente sabe disso. Com certeza. Então a nossa contribuição é com coisas de qualidade, moderado, conteúdo moderado, sem polêmica, sempre trazendo aquilo que edifica a vida dos irmãos. E aqui nós temos este programa, eu digo programa, esse quadro do nosso canal, que é o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. E você é o nosso convidado, hoje é a lição de número 11, nós vamos estudá-la no dia 15 de dezembro de 2024. Vamos começar o estudo? Com certeza. Título da lição, A Promessa de Provisão. Texto áureo
Por isso vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus 6, 25, parte A. Leia para nós aí a verdade prática, presbítero Joab. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. É Ele mesmo, nosso amigo de todas as horas. Sim. A leitura bíblica em classe, nós vamos deixar aqui, né, o texto para que os irmãos possam ler com calma em suas casas. Está em Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 31. A seguir nós vamos ver aqui os objetivos, presbítero Jobs, da nossa lição. São os seguintes. O primeiro, lembrando que esses objetivos, irmãos, são relativos a cada um dos pontos da lição, né? Sim. Cada um desses objetivos visa a gente alcançar algum propósito dentro do tópico. Então, o primeiro é conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. O segundo objetivo é enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E o terceiro, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Presbítero Joab, nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, né? Sim. E há uma promessa sobre provisão, sobre providência, né? Há uma promessa, ou há promessas, vamos dizer assim no plural, né? Que o Senhor fala desse cuidado. E hoje eu creio que esta lição vai ajudar muitas pessoas que sofrem de ansiedade, né? Temores. Principalmente no nosso país, né? Que nós estamos vivendo um clima muito difícil, né? Nessa questão econômica, financeira. E o crente precisa exatamente dessa promessa e na fé da promessa. Porque eu vinha pensando nessa lição, é interessante. Porque o bom não é você só conhecer a promessa, é você crer nela e aplicá-la na sua vida. Foi isso que Jesus disse, né? Ele ensinou que a gente não deve só ler, só conhecer, mas que nós devemos praticar para não ser o chamado ouvinte esquecido. É verdade. Eu penso assim, que promessa, né? Há muitas promessas na Bíblia e para que a gente possa recebê-las, a gente tem que se apropriar pela fé, né? Com certeza. Crede, essa promessa é minha, é para mim e eu, né? No mínimo crer, né? É. No mínimo crer na promessa, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Verdade. Então é o ponto de partida, é o conhecimento e a fé. E a fé. Eu gosto, quando eu prego, irmão José, de dizer que é a única moeda aceita no céu, é a fé. É verdade. E cada um de nós tem uma medida de fé. E essa fé pode crescer, pode estagnar, né? Pode minguar, né? Pode minguar, né? Isso depende da nossa atitude diante do Senhor. Presbítero, nós vamos ver aqui, nesta lição, estudaremos a promessa de provisão para o crente, né? Sim. Em suas necessidades. Eu queria que o senhor fizesse assim uma introdução a esta lição, tá certo? Dissesse aí como é que nós vamos abordar, né? Apresentando aí rapidamente os pontos, e aí a gente depois vai se aprofundar mais em cada um dos tópicos. Sim, o que eu acho interessante aqui nesse que você acabou de ler, os objetivos da lição, né? Conscientizar o povo de Deus exatamente dessa realidade, que é o Senhor quem provê todas as nossas necessidades. E é interessante que no texto, ele diz, em Mateus 6, 21 ao 31, ele fala exatamente das nossas necessidades materiais, né? Fala no calçado, no vestido, na alimentação. E o Senhor, ele provê todas essas necessidades. Não que a gente vá deixar tudo por conta do Senhor, porque nós precisamos fazer nossa parte, né? Nós temos que ter aquele pouquinho de azeite
e de farinha. Nós temos que ter. Porque tem gente que diz, não, é tudo com o Senhor. Bem por aí. Né? Por isso que Salomão diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, o Senhor diz, você precisa crer, mas você precisa também fazer a sua parte. Não é verdade? Então essa promessa aqui a promessa não dá direito à pessoa ficar deitada na rede esperando cair tudo do céu. Eternamente em berço esplêndido, né? É isso que a palavra de Deus diz, que nós temos que agir, né? O Senhor sempre, quando ele falava para alguém que estava desanimado, ele dizia assim, levanta-te, anima-te, né? E creia na palavra. O povo de Israel só venceu Jericó porque eles tiveram, né, a ousadia de crer na palavra sem saber exatamente o que ia acontecer. Mas quando eles creram e agiram, o Senhor agiu também. Porque da parte de Deus está tudo resolvido. Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Aí está tudo certo em relação ao Senhor. Agora nós é que precisamos também fazer a nossa parte. Muito bom. Nós vamos aqui agora aos pontos, né? E o primeiro tópico é a provisão das necessidades básicas. Sim. Eu vou lhe fazer uma perguntinha e o senhor faz os comentários aí que achar conveniente para a lição, para o ponto. Então, assim, o primeiro tópico, vamos falar agora de provisão, né? Sim. Provisão das necessidades básicas. Básicas. Importante dizer isso. O primeiro tópico é não fiquem ansiosos. Não fiqueis ansiosos. E a nossa pergunta, para que você possa traduzir os seus comentários, é por que não devemos viver ansiosos? Qual o problema de ser ansioso? O problema de ser ansioso em relação ao cristão é porque ele está demonstrando sua falta de fé. Além, porque existem muitas pessoas que têm o conhecimento teórico, mas falta a elas exatamente a fé, né? A palavra de Deus não diz, se creres verás a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta na nossa vida, mas a gente precisa crer que essa glória vai ser manifesta, né? Então, o Senhor diz que nós não devemos ficar ansiosos. 365 vezes a Bíblia recomenda não ter mais. O que é não ter mais? É não seja ansioso, né? Não fique cheio de ansiedade, porque Jesus diz que basta cada dia o seu mal. Existem pessoas que querem viver um mês em um dia só, né? Mas o Senhor diz que nós temos que viver dia a dia, como Jacó, tem que ser no passo do gado. Né? Nada de pressa. Nada de pressa. Deixa com o Senhor. A Bíblia diz, descansa no Senhor. Né? Então, a vitória vem exatamente desse descansar, como diz Pedro também, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos um Deus que cuida de nós e que nós precisamos cuidar e crer. Sabe o que eu acho interessante, irmão Josué? É que no deserto não tinha supermercado, não tinha frigorífico, né? Não tinha nada disso. No deserto, 2 milhões de pessoas durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo. Impressionante, né? De dia tinha nuvem para proteger do calor, e à noite tinha coluna de fogo para proteger do frio. Até nisso Deus cuida de nós, do nosso conforto. E tinha o maná. E tinha maná. Maná durante 40 anos, né? E sabe o que é interessante? Quando o povo chega na terra prometida, a Bíblia diz que o maná cessou. Por quê? Porque lá tinha provisão e lá o povo ia ter que tomar as providências para que as coisas continuassem acontecendo. Tinham colheitas, né? Tinham como colher. É o Senhor mostrando. Quando você não puder fazer nada, deixe comigo, né? Então, assim, a questão da ansiedade, ela é uma demonstração, conforme de falta de fé. De incredulidade. De incredulidade, exatamente. É tanto que a Bíblia traz um texto de um pai que ele literalmente chega para o Senhor e diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. É verdade. Ele precisou de um empurrãozinho né? Para crer. Aí, meu querido presbítero Jabes, também a ansiedade, ela é uma coisa inútil, né? Com certeza. Aquela questão de não paga as dívidas, as preocupações. E alguém já disse que a ansiedade você sofre 2 vezes. Porque você se antecipa, né, por alguma coisa que poderá até nunca acontecer. É verdade? Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos confiar no Senhor, assim como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre.
Eu também vejo uma questão importante nesse viver ansioso de muitas pessoas, é uma questão de querer estar sempre no controle das Sim. coisas, né? Isso. Não, eu tenho que fazer tudo. Porque hoje nós vivemos essa época em que as pessoas querem ter o controle para tudo. O controle do ar-condicionado, o controle da TV, o controle do carro, o controle da casa. Aí elas pensam que no lado espiritual elas têm o controle. Quem tem o controle é o Senhor, né? Ele diz, o próprio Jesus disse, tudo está na mão do meu Pai, porque o meu Pai é maior do que todos. Quem tem o controle é Ele. Uma pessoa já disse, eu queria até conhecer um dia o autor dessa frase. Sabe o que é que ele diz? Ele diz assim, quando as coisas saem do controle, é Deus dizendo, quem tem o controle sou eu. Verdade. Aquele capítulo 6, que aliás é até o texto básico aqui, né? Que o Senhor Jesus fala sobre... Ele ensinou os discípulos, conforme está aqui escrito, a respeito de não viver de maneira ansiosa e preocupado com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais Sim. e os vegetais, e ali ele fala, né, que os pássaros não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiros, né? No entanto, o vosso Pai... Ele diz mais que os pássaros, nós temos muito mais valor do que eles. Né? Aí o Senhor diz assim... Deus cuida de todos eles. Se Ele cuida eles. Até dos pássaros, diz aqui no versículo 26, não tendes vós muito mais valor do que elas? Ele está falando aqui das aves, né? Então, o crente precisa entender que as aves também têm valor, mas ele tem muito mais, né? Porque Jesus não morreu pelas aves, não morreu pelos animais, morreu pelos homens. Né? Então, a Bíblia diz que o Senhor tem cuidado de nós. O salmista Davi, que era riquíssimo, podemos dizer assim, tão rico que ao passar o comando do reino para o seu filho Salomão, né? Ele doou muitas riquezas, mas ele tem um salmo que ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Maravilha, maravilha. E eu estava pensando só mais uma questão, né? Esse viver ansioso, preocupado, ele suga as nossas energias, o nosso tempo, né? Muitas vezes, porque a gente, lá no final, nos últimos versículos, capítulo 6, o Senhor vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Ou seja, Deus quer que a gente libere espaço, né? Libere espaço da nossa vida, da nossa A nossa prioridade é o reino de Deus. Exatamente. E quando você está ansioso demais, porque na verdade todos nós temos as nossas preocupações, né? Sim, isso é normal do ser humano. Mas o que o Senhor não quer é que a gente viva ansioso. Que é um excesso de o excesso de preocupação cuidado, com aquilo que muitas vezes você não tem controle sobre isso, né? Muito bom. Vamos lá, agora para o segundo tópico, provisão do alimento diário. Eu penso assim, as necessidades básicas do ser humano, né? Quais são elas? A questão de alimentação, a moradia, a vestimenta, o calçado. São as mais básicas. Básico. Né? Sabe o que é que eu lembro quando alguém fala essa coisa de riqueza? Eu sempre digo, a Bíblia diz que o Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Que aquilo que é básico para nós, que realmente é essencial, o Senhor provê. O Senhor nunca disse que se você cresce nele, você ficaria rico. Não tem essa promessa na Bíblia. Tem que o Senhor estará conosco todos os dias. Isso aí é uma realidade. Agora, achar que vai ficar rico, que vai ter chave de carro, chave de casa, chave disso, chave daquilo, né? Não teremos isso. A Jesus não prometeu isso. E assim, mais uma das necessidades mais básicas do ser humano, além da moradia, que é básica também, que é importante, a vestimenta, mas a questão do alimento é prioritário, né? Com toda certeza. A gente sobrevive até sem roupa, sem uma moradia, a gente, o ser humano se abriga ali em alguma caverna, em algum lugar. Casa dos parentes, alguma coisa assim. Mas sem alimento, né? Mas o Senhor falou sobre isso, né? Na sua palavra, que a gente não deveria também andar ansioso. Ele foi muito específico sobre o que beber e sobre o que comer. Que a palavra de Deus nos diz sobre o cuidado de Deus quanto ao alimento diário e às vestimentas, que a gente já engloba
os dois subtópicos aqui. O salmista, inclusive, ele diz isso: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, e a oração de Jesus foi: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, o pão nosso de cada dia. Não é o pão do ano todo, né? Do mês todo, é o de cada dia. Eu acho interessante, já porque Jesus falou isso para uma sociedade ali, um povo que não tinha emprego fixo. Sim. A maioria das pessoas que ouvia Jesus eram pessoas muito pobres, muito simples, né? Não eram pessoas que tinham um emprego, que tinham muitas vezes uma segurança, alguma garantia financeira de nada. Aliás, como é que você diz para uma pessoa que nessas condições, né? Isso. E diz assim, rapaz, deixa que Deus vai cuidar, não se preocupe com o alimento, não se preocupe com a vestimenta. Eu acho assim, aquelas pessoas, mas como não vamos nos preocupar? Mas aí é que está a fé. Né? A Bíblia não diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam? Se eu creio na palavra de Deus, se eu estou fazendo a minha parte naquilo que me é possível, e eu estou vivendo como a Bíblia diz, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, então eu devo esperar, né, a provisão de Deus em meu favor, porque essa é a promessa do Senhor. Né? Foi ele que disse que as nossas necessidades seriam supridas. Ele diz, no versículo 31, ele diz bem claro: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele está dizendo, deixa comigo, faça a sua parte e deixa o restante comigo. Né? Vá trabalhar, faça o que é possível. Faça, né? Como as formigas, ajunte, né? Ajunte no verão, e quando vier o inverno, você... Né? É isso que Deus ensina, que a gente tem que crer, conhecer a palavra, viver a palavra e crer na palavra, para que um milagre aconteça. Verdade. E uma coisa bonita que ele fala sobre a vestimenta, não é? É a questão quando ele faz uma referência aos lírios do campo. Sim. Ou dos campos, né? Nem Salomão se vestiu como eles. Aí ficou a famosa frase, né? Nem mesmo Salomão nem se mesmo. vestiu. Inclusive eu preguei na 25. Toda a sua riqueza. E o irmão trouxe uma taça valor. bem bonita, não tão bonita quanto essa. E ele disse, nem Salomão bebeu água numa taça dessa. Tu é brincadeira. Então aqui realmente o Senhor está dizendo, olha, se Salomão, que foi o rei mais rico de toda a história de Israel, né, nunca se vestiu como o lírio do campo, né, por que Deus não nos vestiria? O Senhor faz esses questionamentos para a gente. Né? Salomão era o mais rico de todos os reis da história de Israel. Mas ele não conseguiu fazer uma roupa com aquele veludo dos lírios do campo. Não tinha tecnologia para ele. Né? Aquelas cores, você olha uma de uma cor, outra de outra. Né? E olha que a rainha de Sabá disse que não tinham contado a metade da glória de Salomão. Muito bom, é verdade. Agora sim, trazendo para uma reflexão assim do tempo mais atual, eu vejo que hoje as pessoas estão ansiosas pela vestimenta, né? Nem tanto assim porque falta, né? Mas às vezes a pessoa tem tanta roupa no guarda-roupa que ela se atribula na hora de sair, com qual roupa ela vai. É verdade. Né? Ali hoje nós vivemos uma abundância, porque nessa época as pessoas não tinham vestimentas assim para comprar com facilidade. Era só o básico mesmo. Era tecidos grosseiros, muitos, né? Só os reis se vestiam de um tecido mais fino, de linho, né? Verdade. Mas a população se vestia de roupas bem rústicas, bem grosseiras. O mais né? básico possível. Não tinha essas opções. A pessoa passava a semana toda com aquela roupa, às vezes tinha só mais uma roupa para trocar, para lavar e fazer aquela troca, né? Isso. Não havia essa variedade, nem de cores. Hoje, de cores. A variedade. Você olha assim na igreja hoje, você vê um de vermelho, um de azul, um de verde, um de branco, um de preto. E naquela época as cores eram padrões praticamente, né? Não havia essa diversidade. Não tinha essa tecnologia de tanta produção de atingir uma roupa era caro, né? Verdade, era caro. Com certeza. Então, era o algodão mesmo bruto que vinha e fazia aquele praticamente as pessoas usavam, vamos dizer assim, o mesmo tipo de roupa. Exatamente. Não só em termos de tecido, como em termos de cores, né? E talvez até de modelo, né?
Aí a indústria têxtil veio produzir, né, os tecidos em abundância, as pessoas têm. Né? E agora a preocupação é outra, né? Agora eu quero mais aquela roupa. Outro muita roupa, qualidade. Muitas pessoas querem uma variedade, que isso já se torna um outro tipo de pecado. Que é a vaidade. O pecado da preocupação da escassez e também o pecado já da ocupação, preocupação com o excesso, né? Exatamente. Que eu vejo assim como um mal, um erro, né? De muitos cristãos, inclusive, que têm um excesso de roupas. Principalmente na ala feminina. É verdade. Não, com certeza. Porque a mulher, mas a homens também, ela cuida mais, assim, mais da, vamos dizer assim, da aparência, né? Exatamente. Então, finalizando aqui este tópico, nós vimos, né, sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre a questão da ansiedade e esse cuidado divino com o nosso alimento, né, o sustento diário. Eu sempre agradeço todos os dias. Eu acho que todo cristão faz isso também, né? Mas eu quero destacar aqui. Se não faz, deveria fazer. Deveria fazer, né? Porque todos os dias de manhã eu peço, Senhor, mesmo sabendo que a gente tem um sustento garantido, né? Tem uma estabilidade pela condição financeira. Tem, porque o Senhor providenciou, né? Pois é, porque assim, muitas pessoas estão confiadas nisso. Não, eu tenho meu emprego, eu não preciso me preocupar com... Não preciso nem orar pedindo a Deus provisão de alimento, nada. Mas a gente não pode ficar confiando nas riquezas ou nos bens materiais, né? Sim. Porque isso, de repente, pode mudar. Exatamente. Vendaval pode soprar sobre isso que Salomão a disse, economia do país. Aqui está um caso bem típico na Bíblia. O homem mais rico do Oriente ficou pobre, não é? Se o homem mais rico do Oriente ficou pobre, qualquer um de nós pode passar pelo mesmo processo, né? Porque a vida ela é cheia de altos e baixos, né? Todo crente que pensa assim nessa temática que você acabou de falar, ele deveria ler a história de Jó. Jó ficou sem nada. Ficou com a mulher, vamos dizer assim, miserável, quase desviada e totalmente arrasado, né? Na área física, na área social e na área financeira. Verdade. Mas é uma coisa bonita que ele disse, muito interessante, de muita coisa que ele falou, que é quando ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Ou seja, ele não deu um gemido de derrotado, mas um brado de vitória, né? Crendo que o Senhor ia reverter todo aquele quadro, como realmente aconteceu. Uma coisa assim que às vezes eu fico pensando é que como nós somos carentes, né, ou insuficientes de tudo. Porque o ar, ele é algo externo. Sim. Se Deus fechar, né, acabar o ar, fechou a torneira, morre todo mundo, todo né? mundo. Para se alimentar, a gente precisa que alguém produza o mantimento, que alguém plante, que alguém colha, e depois chega ao supermercado para que a gente compre o alimento, né? Salomão mas já pensou né? problema na lavoura de um país, de uma nação? Salomão reconheceu e ele disse: até o rei se serve do campo. Do campo. Né? Então, todas as áreas da nossa vida, nós somos dependentes de algo externo. Então, se isso não funcionar, essa engrenagem, né, econômica, social, sistema, né? E Deus travando qualquer uma dessas engrenagens, pronto, dá problema. Nós teremos sérios problemas. Deu problema né? quando Deus resolveu fechar a torneira grande lá em cima, né? E Elias se levanta e diz, né: sob a minha palavra não vai chover uma gota d'água em 3 anos e meio. E acabou a história. Não tinha água, e as pessoas não pensam nisso, né? E não tinha o castanhão, não tinha nada disso, né? não tinha o oroz. Fechou. Eita, João. Então, assim, precisamos continuar, né, confiando no Senhor e nos colocando na dependência dele, que é o provedor de todas as nossas necessidades. A sinopse do primeiro ponto é: o Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Interessante. Espírito, alma e corpo. Vamos ao segundo tópico? Sim, a provisão das necessidades
emocionais. Emocionais ainda. Aí eu passei, pulei. Estamos nas emocionais. Nas emocionais, eu estava. Vamos chegar depois nas espirituais. Sim. Porque aqui nós vamos ver esse prover de Deus em todas as áreas, né? Todas as partes do ser humano. Nós vamos agora, então, o primeiro subtópico é somos seres integrais. Integrais. Muito bem. Corpo, alma e espírito, né? Isso, aí eu quero que você traga para mim aí. 1 aos Tessalonicenses 5:23. O que significa o ser humano ser um ser tricotômico, né? O que significa? Sim. E quais as implicações para o bem-estar geral de uma pessoa? Tipo assim, se eu estou bem fisicamente, significa que eu estou bem espiritualmente? Não necessariamente. É isso, né? Que eu quero que você traga. Aqui, inclusive, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23, ele diz que nós devemos cuidar tanto do corpo quanto da alma e também do espírito. É interessante se você observar aqui a sequência do que Jesus falou, das provisões, ele começa falando exatamente do lado material, né? O lado material estando bem, né, ele vai contribuir para que o lado emocional também se equilibre, não é verdade? Imagina uma pessoa, um pai de família desempregado, né? Mesmo que ele seja um homem crente, mas o seu emocional de uma certa forma vai estar um pouco abalado, né? Porque está faltando, vamos dizer assim, o suprimento das necessidades básicas da sua família, né? E a Bíblia diz que se alguém não cuida da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, né? Mas muitas vezes o pai de família quer trabalhar, mas ele não tem um emprego. E ele mesmo como um servo de Deus, ele vai ficar com a sua estrutura emocional abalada, né? Como aquela mulher que encontrou-se com Elias, que ela disse, o que eu tenho aqui eu vou comer com meu filho e vou morrer, né? Esperar a morte. Esperar a morte, né? Faltava nela exatamente esse equilíbrio emocional. É aquela viúva também do profeta, né? Que disse que estava tudo perdido porque o marido faleceu e deixou as dívidas com ela e os filhos seriam levados, né? Então o seu lado emocional estava muito abalado, porque exatamente lhe faltava esse suprimento da parte material, né? Ela não tinha como pagar aquela dívida, certamente era uma dívida grande, porque naquela época, quando o pai não podia pagar a dívida, os filhos eram vendidos, né, para pagar. E hoje os filhos não são vendidos, mas passa realmente, né, muito problema por conta da falta do suprimento, né? Então ele diz aqui, né, que nós somos seres integrais e para que o nosso, vamos dizer assim, o nosso ser tricotômico, né, esteja bem, é preciso exatamente que todas essas áreas, na parte física, na parte da alma e na parte do espírito, estejam bem, né? É um conjunto de vamos dizer assim. Ele só que pedindo aqui uma parte, né, esse ponto aqui ele vai tratar da questão do emocional da alma, né? Sim. No primeiro ponto foi sobre o corpo, né? O corpo, exatamente. A alma é a sede das emoções, né? Isso. A Bíblia diz assim, porque estás abatida dentro de mim, ó minha alma. Então a alma, ela se abate. E muitas vezes essa alma é abatida quando o seu lado físico do ser humano, né, o lado físico do ser humano está sendo, vamos dizer assim, atingido, né? A alma, ela é atingida, né? E a pessoa com a alma abatida reflete também no seu outro lado, que é o seu lado espiritual, né? E no corpo. Sim. Bom. Ele fala aqui da mordomia da alma. Ele diz assim: por isso a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. O que é a mordomia da alma? É você exatamente ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio na sua alma para que você realmente tenha condições de se relacionar com o seu Deus, né, através do Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito é a lâmpada de Deus no homem, né? E uma coisa assim que é importante entender também, Jabes, nessa questão, é que às vezes a pessoa está tudo fisicamente, financeiramente, está tudo bem, né? Mas ela está triste interiormente, né? As suas emoções estão afetadas, o seu emocional, e isso vai
refletir, às vezes até numa espécie de doença do corpo, com certeza, né? Com certeza. Existem as doenças psicossomáticas, né? Somáticas, que são aquelas que alma são e o da mente, espírito. mas que vão atingir o Sim, corpo da com pessoa, vão se certeza. revelar em uma dor, estomar causa da pessoa, né? Com Tem muitas pessoas assim, que financeiramente tá tudo bem, tá tudo ok, mas quando vai para a parte da alma, né? A parte, vamos dizer assim, sentimental, né? Não tá bem. Né? É verdade. Não tá bem. Por quê? Porque não tem o principal. Né? Não tem o que a Bíblia chama de refrigério da alma. Né? Quando a sua alma está sendo refrigerada, e o melhor refrigerante da alma não é a Coca-Cola. Uhum. O melhor refrigerante da alma chama-se a presença de Deus. Né? Amém. Jesus disse assim, que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Isso é profundo, né, rapaz? Né? Existem pessoas que vivem como se Deus nem existisse. E o pior, o louco diz que Deus nem existe. Tem pessoas que não descreem da existência de Deus. Elas simplesmente vivem como se Deus não existisse. Mas o ateu, ele vai mais além. Ele vive como se Deus não existisse e prega dizendo que não acredita que ele existe. Ser humano difícil. Isso daí. Difícil, né? Que a Bíblia chama de louco, né? A Bíblia diz assim, diz o louco no seu coração, não a Deus. Então, Salmo 14, Hã? Salmo 14, Isso é uma loucura, né? Você dizer que Deus não existe, para Deus é uma loucura. Mas vamos aqui a nossa... Pronto, então assim, nós falamos aqui nesse primeiro tópico, né, que o ser humano é integral, sim, ou seja, qualquer parte, se nós estamos com um problema em qualquer uma dessas três partes do corpo do ser humano, né, isso vai afetar. Vai haver um desequilíbrio, né? Afetar no geral, né, no bem-estar geral das pessoas. Né? Então, pode exteriormente estar tudo bem, mas às vezes a pessoa está com angústia no coração, temores, né? Jesus disse, né? Falta-te uma coisa, né? O homem lá rico disse que estava tudo bem, tinha tudo, né? Aí Jesus disse, falta-te uma coisa. Na vida da pessoa, às vezes, está faltando só isso. Alguma coisinha, né? Esse equilíbrio. Ou na alma, ou no espírito. Aqui no segundo tópico, ele vai falar sobre a ansiedade no mundo, né? Sim. Nós vamos trazer aqui, ele vai trazer aqui algumas estatísticas, né? Eu achei muito interessante isso aqui. Pronto, eu queria que você falasse. Nós vivemos hoje uma epidemia, vou dizer aqui, usar esta palavra, né? E na verdade de ansiedade no mundo e principalmente no Brasil, que ele vai mostrar, né, um dado aí muito importante sobre o Brasil. Sim. Então, quais as consequências desse problema para a saúde mental das pessoas? Você vai falar, né, do que ele traz aqui e vai fazer essa reflexão sobre quais são as consequências. Sim. As consequências são exatamente essas doenças, né, emocionais, né? Porque aqui diz o seguinte, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, que ele chama de transtorno de ansiedade, ela atinge 300 milhões de pessoas no mundo. Realmente é uma taxa muito grande de pessoas com transtornos mentais, né? E esse transtorno mental, ele exatamente é provocado por essa ansiedade, por essa preocupação excessiva, né? Vamos dizer assim, com o que eu vou comer, como é que vai ser meu futuro, né? A Bíblia diz que nós devemos entregar tudo ao Senhor, né? Quando a gente não faz isso, a gente está tomando, na verdade, de Deus uma prerrogativa que é dele, né? Que é de suprir nossas necessidades, desde que nós façamos a nossa parte. Então, essas preocupações é que geram essas inquietudes, né? E que se transformam exatamente nesse transtorno de ansiedade. Tem gente pensando o que vai acontecer daqui a 20 anos, né? Eu ouvi uma pessoa falando, as pessoas preocupadas se tem gente morando em Marte e tanta gente aqui na África morrendo de fome. Não é? São ansiedades, preocupações assim que não nos dizem respeito. A Bíblia diz assim, que o céu é o trono de Deus, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. Então vamos nos preocupar com os problemas da terra. Se a gente não está conseguindo resolver nem os da terra, aí fica preocupado com o que está acontecendo lá em Marte, lá não sei aonde. Não é? Então aqui ele diz que no Brasil nós temos um ranking aqui mundial, né?
Primeiro fala do 300 mundial. milhões no mundo. E no Brasil são cerca de 18,6. O Brasil é o campeão. Brasil é o campeão no ranking mundial de ansiedade. 18,6 milhões de pessoas, conforme os dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Isso é preocupante, não é? Mas é porque também tem um lado, a gente sabe, não é bom a gente estar falando de política, mas a gente sabe que isso tem um peso político muito, não é? As ações que deveriam ser implementadas muitas vezes não são, isso gera ansiedade nas pessoas, né? A questão da economia, né? Essa questão da inflação, né? Eu me lembro há alguns anos que você entrava, por exemplo, num consórcio e você não conseguia pagar, né? Porque você começava pagando, por exemplo, R$100, quando era no outro mês era R$200 que você tinha que pagar. E o seu salário não acompanhava isso. Isso gerava muita angústia nas pessoas, muitas preocupações. E hoje nós estamos vivendo também no Brasil essa questão muito... Se achegue mais para perto, só para isso. Muito forte. E isso gera exatamente essa ansiedade, né? A ansiedade... São muitos fatores que trazem esse tipo de problema, né? Sim. A questão da ansiedade. E você falou aí muito bem a questão financeira, né? E temos outros fatores. Questões de saúde, segurança. Segurança. É por isso que o crente que conhece a palavra, ele tem que confiar que nós temos um segurança 24 horas a nosso dispor, né? A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor deles e os livra. Aqui para nós, eu acho que muita gente não confia nessa promessa porque muitas vezes não quer andar como ele andou, porque a orientação da palavra é essa. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Aí o cidadão diz, bom, já que eu não estou andando como ele andou, então eu também não tenho direito a essa proteção. É verdade. E isso gera o quê? Ansiedade, né? Eu penso assim, que são esses três fatores. A questão econômica, a questão social, a questão da segurança que gera essa ansiedade no mundo. Eu vejo muitos jovens que não tem quase nem boleto para pagar. E ansioso. Com problema de ansiedade. Já esses dias vi de falar de criança, rapaz, com sintomas de ansiedade. Né? E como é que se explica isso? Parece que é assim, é como se fosse um vírus, uma coisa que contagia as pessoas, né? E elas são, eu vejo lá na escola, jovens que chegam muitas vezes na coordenação com sintomas tão fortes que a pessoa parece estar tendo um ataque, né, cardíaco, um negócio assim grave, e no entanto tudo é só algo psicológico. A gente pessoa acha que está sem fôlego, a pessoa acha que está... Na verdade, e Josué, não tem nada, é só... Sabe o que é isso? Isso aí é exatamente essa questão da frustração, né, emocional, da falta de perspectiva. Isso tudo gera ansiedade nas pessoas, né? Nós vivemos um mundo assim, que as pessoas se sentem inseguras, né? A insegurança do que vai acontecer no futuro, como é que vai ser meu futuro, né? Às vezes a pessoa não tem um bom relacionamento dentro de casa, entendeu? Eu, por exemplo, dei aula numa escola que boa parte da família estava preso, o pessoal, os irmãos presos, e os pequenos tinham os menores assim de 8, 10 anos, que eram meus alunos, e os maiores tinham deles que se encontravam presos. Imagine uma família dessa, vários membros presos, né? Pessoas jovens, qual é o futuro dessas pessoas, né? Então eu vejo assim que, na verdade... E quando tem crente que tá tudo e tem esse problema? Pois como é que você mas veja bem, olha, você falou um ponto interessante. Tem muito crente que está sofrendo porque, na verdade, ele não observou a palavra de Deus, ele não ensinou, né? Porque a árvore, quando ela está pequena, o galho você torce, você faz uma bengala dela, porque ela está flexível. Depois que ela se torna uma árvore, aí não tem mais jeito. O que é que a palavra de Deus diz? Ensina o menino. Muitas vezes nós deixamos o menino à vontade, e quando o menino se torna homem, a gente quer educar e já está sem jeito. E eu vejo isso. No meio cristão acontece muito isso, porque os pais, além deles não darem o exemplo, eles não ensinam.
Porque Jesus disse que nós deveríamos fazer aquilo que os fariseus ensinavam, mas não devíamos fazer aquilo que eles faziam. Porque muitas vezes o pai não dá um bom exemplo, a mãe não dá um bom exemplo, mas tem a palavra para nos orientar. E por conta disso gera, não só nos jovens, especialmente no mundo, mas também nos nossos jovens, gera também muito isso. Essa falta de perspectiva, de crença de que as coisas vão melhorar e que esse jovem precisa pagar um preço também para conseguir o espaço dele na sociedade. Eu vejo tudo isso aí. Tudo isso gera essa ansiedade. Você acha válida a questão de uma ajuda profissional? Com certeza. Casos de pessoas com ansiedade, caso crônico, com toda assim, certeza. grave. É porque muitas vezes o problema, vamos dizer mesmo assim, o problema crente, maior se torna exatamente por essa falta de uma orientação da palavra. Como nós acabamos de citar aqui aquele versículo que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. As pessoas precisam da palavra. Eu me lembro muito bem que uma vez, eu nasci e me criei no Evangelho, mas uma vez eu estava lá no meu trabalho, ali no centro, e eu estava assim, passando um momento assim, de desânimo mesmo, né? E tinha lá um companheiro de trabalho que eu fui passando, e ele no espírito percebeu essa situação e ele me chamou e disse: irmão, o que é que você tem, que você está tão abatido? E eu contei para ele que eu estava realmente precisando de uma força. E eu nunca me esqueci dessa palavra que ele me deu. E a Bíblia diz que uma boa palavra alegra o homem, né? Então ele me deu aquela palavra e eu senti aquele ânimo. Né? Então precisa muito disso, principalmente dos jovens serem mais bem orientados, né, na palavra de Deus. Tem um texto aqui na Bíblia, o Salmo 34, né, que eu acho muito bonito. Muito... Somente o versículo 4. Sim. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Sim. O que é que falta? Falta a busca pela presença do Senhor. Eu também tive um tempo que eu me sentia assim, meio angustiado, uma coisa inexplicável, né? E eu comecei a orar: Senhor, repreende isso, porque muitas vezes as pessoas vão se deixando tomar por aquele mal e vai... E não tem uma reação, né? Logo firme de buscar o Senhor. O Salmo 91 fala que existem setas malignas. Setas. E olha, eu vou contar aqui, eu posso contar um testemunho bem rápido? Vale, é bom testemunho. Eu estava na igreja, ali onde eu congreguei, onde dirigi durante quase 6 anos, né? E um dia chegou uma irmã. E aquela irmã disse que chegou com uma semana com a dor nas costas. E ela não tinha batido assim o corpo em nada, ela não tinha sofrido nenhuma queda, não tinha apanhado de ninguém. E a irmã disse que estava com uma semana com aquela dor nas costas. E lá toda segunda-feira tem oração, ao meio-dia. E eu estava lá nesse dia, na oração. Essa irmã até está no outro ministério. E eu disse: irmão, a gente faz aquela introdução, lê a palavra, canta aqueles hinos e tal. Aí dobramos os joelhos para orar. E Deus me mostrou umas unhas, como se fossem assim, as unhas de um urso, assim, fazendo assim nas costas de uma mulher. Só que eu só vi as costas e a unha. E nós começamos a orar e Jesus repreendeu. Era isso. Era espiritual. Espiritual. E a palavra de Deus diz aqui, ó, que ele, o que ele diz aqui? Salmo 91, versículos 5 e 6, ele diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Então existem essas setas. O que é o grande problema do ser humano? É porque nós temos um inimigo que é muito mais forte do que nós e que é invisível. O que é que Jesus disse para Pedro? Eu via Satanás caindo do céu como um raio. Jesus viu isso. Ninguém viu. Os discípulos lá não viram. Fazendo a obra e Jesus disse que viu. Está entendendo? Então, foi exatamente isso aqui que acontece. Essas setas, às vezes você não está protegido, você não está bem armado, né? E você é atingido por uma seta dessa. E muitos jovens são atingidos por essa seta, dessa ansiedade, dessa falta de fé, de crença vamos dizer assim, no amanhã melhor. E a gente precisa mostrar para as pessoas que isso existe, né? O diabo... As pessoas tirando a vida, né? Sim, as pessoas tirando a vida. Rapaz, eu estava assistindo uma reportagem, foi na Noruega, um dos países mais ricos do mundo. O índice de suicídio lá é alarmante.
As pessoas dizem, mas não tem dinheiro, no Japão não tem tanto dinheiro, tanta tecnologia, por que é que as pessoas se matam? O que é que está faltando? Está faltando exatamente o que Jesus disse, o alimento espiritual. Muitas pessoas estão sem Deus no mundo. Sim. É claro que nem sempre o fato de uma pessoa aqui fazendo, né, uma ponderação sobre isso, nem sempre o fato da pessoa tirar a vida tem a ver sim, falta de religião, falta de uma vida, né, espiritual. Às vezes há outros fatores, né, mas é importante dizer que no geral, né, no geral é uma ausência de Deus. Na vida da pessoa, com certeza. A solução para a ansiedade, né? Qual Sim. é a solução para a ansiedade, João? Aqui diz que a solução está sempre em Jesus. Foi ele que disse, sem mim nada podereis fazer. 1 Pedro, 2 Pedro, que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. 5 e 18, né? 5 e 8, né? 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Isso. Eu ouvi uma vez um pastor falando que diz que tem pessoas que levam problema para Deus, aí quando termina o culto ela diz, Senhor, estou indo embora, me dê meu problema. De volta. Aí pega o problema de volta. Você tem que entregar o problema ao Senhor e descansar no Senhor. Né? Não leve o problema de volta. Senhor está aqui. O que Ana fez? A Bíblia diz que Ana chegou no templo, aflita, não é? E diz que ela se derramou na presença do Senhor, não foi? E quando ela se derramou na presença do Senhor, o texto diz que ela não era mais triste. Verdade. Interessante, né? Quando você derrama o seu problema nas mãos do Senhor, você não fica mais triste, porque você sabe que ali você está entregando aquele problema para alguém que tem a solução. Então a solução do nosso problema é Jesus. Agora a gente precisa confiar e fazer, como eu já falei, fazer a nossa parte. O Salmo 55 e 22, Joabes, tem um texto muito parecido com o de Pedro. Acho que Pedro até utilizou, né? Com certeza. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Santo. E ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Com certeza. Acho lindo isso aqui até também. porque na época de Pedro não havia o Novo Testamento, só 55 e 22. havia... o Salmo 55, versículo 22. Nós podemos lançar. Eu acho tão interessante essa questão do lançar, porque você chega assim, ó, pega. Mas esse lançar aí não é como alguém que lança, joga por exemplo, assim, né? a bola em direção ao gol, não. Esse lançar é como você fazer, entregar. É como aqui, Senhor. A mãe de Samuel fez, que a Bíblia diz, ela desmamou o menino e o entregou ao sumo sacerdote e disse, cuida dele agora, que ele agora pertence ao Senhor. Eu pedi a ele e agora eu estou devolvendo. É porque essa palavra, lançar, ela é usada em algumas situações na Bíblia, e uma delas é sobre a questão do juízo, do julgamento dos ímpios, né? Sim, diz que os ímpios serão lançados, né? Jogados, né? Nas trevas, serão lançados no inferno, né? Sim. E aí essa expressão, quando você lança uma coisa, é como você arremessa, né? Sim. Você joga assim. Mas esse lançar não é... quem põe uma lenha no fogo, né? Mas eu sei, eu estou entendendo aqui. O lançar aí é o mesmo lançar que a mãe de Moisés fez com ele. Ela não pegou o menino e jogou no rio. Porque o de Faraó era que lançasse no rio. Mas o lançar de Joquebede, mãe de Moisés, não foi esse lançar. Ela pegou um cesto, betumou, forrou direitinho, né? Talvez botou até um travesseirozinho para Moisés. E a Bíblia diz que ela soltou lá, não foi? Ela lançou também. Mas acima de tudo, ela lançou... Lança o teu pão sobre as águas. Também não é só jogar o pão nas águas. Não é só jogar. Não é nesse sentido. Então nós precisamos entender também isso aí, né? É você chegar para o Senhor e dizer, Senhor, está aqui meu problema, está nas tuas mãos. O Senhor disse, deixa comigo que eu vou resolver. Não é esse, Senhor, está aí, recebe mais essa aí, Senhor. Não é esse lançar, não. Lança a tua ansiedade. Como disse um amigo meu, até para você pedir, você tem que saber estender a mão. Uma coisa que ele também traz aqui, Joabes, interessante, é que o apóstolo, assim, ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, né? Sim.
Quando Cuidar. lá em Colossenses, capítulo 3, versículo... Filipenses também fala, 4, 8 e 9. Lá em Colossenses 3 e 1 e 2, né? Sim. Pensai nas coisas que Sim. são... Ele nos ensina... Sobre a questão do pensamento, assim, porque nós temos muitos pensamentos intrusivos, né? Sim. Você está aqui andando no carro, rapaz, se de repente caísse um negócio do céu aqui na minha cabeça, né? De repente se abrisse aqui. São pensamentos que vêm do nada. Do nada. E aquilo ali pode se tornar uma coisa assim, um temor, um medo real. Com certeza. Né? Porque existem os medos reais, que realmente você vai passando num lugar perigoso, você diz assim, não, aqui eu tô com medo. Mas porque isso é normal do ser humano. Não, o medo mas tem gente que cria medos mentais. Ai, se alguém assaltasse meu filho, matasse meu filho, fizesse isso. Isso. Né? A pessoa começa... Não deixa de ser uma possibilidade, mas aquilo não deve encher a nossa mente da pessoa, ao ponto de você ficar paralisado, né? Isso. Porque pode acontecer, isso é claro que isso é uma possibilidade, né? Uma possibilidade que realmente pode acontecer com o filho, com esposa, com o pai, com mãe. Isso inclusive, quando eu congregava em Fortaleza, você falou, Colossenses... Capítulo 3, versículo 1. 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu sei que ele está falando de uma coisa mais assim, né? Espiritual. Não, mas você está dentro do contexto. Ele está falando que nós devemos vigiar de conduzir os nossos pensamentos. Porque quando vem aqueles pensamentos que são pensamentos destrutivos, né? Sim. Que vão trazer perturbação, a gente tem que fechar a porta para eles. Tem um ditado que diz que você não pode impedir que as aves sobrevoem sobre você, mas você pode impedir que ela faça um ninho. Isso tem tudo a ver com o pensamento, né? Eu posso pensar coisas ruins e posso pensar coisas boas. Vai depender de quê? Da minha orientação espiritual. E aqui a orientação é essa, pensar nas coisas de cima, né? Nas coisas de Deus. Né? Porque o nosso pensamento ele produz um hábito, ele produz ação. Por isso que Jesus disse, né? Que aquele que olhar para a mulher com intenção impura, ou seja, com mau pensamento, ele já adulterou, já pecou. Por isso que nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Aí o que está lá em Salmo 1, versículo 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Medita tem a ver com o pensamento. Tentar trazer os pensamentos sempre para o quê? Cativos ao conhecimento de Cristo. Não deixar os pensamentos correrem frouxos, né? De todo jeito. Pensamento é igual a menino, você tem que estar todo tempo prestando atenção. É verdade. Pronto, encerramos aqui, segundo tópico, né? Vamos à sinopse, diz o seguinte: a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra também podemos obter a vitória sobre ela. E o último tópico é a provisão das necessidades espirituais. E aí nós vamos entrar naquela terceira parte do ser humano, que é o espírito. Espírito. As provisões divinas para o espírito. Primeira necessidade é a necessidade de salvação. Enquanto que a primeira necessidade do corpo é alimento, a do espírito é de salvação. É isso? E a da alma é a quietude. A Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Falei dessa necessidade. Todo mundo tem necessidade de salvação. Todo mundo. Todos nós precisamos de salvação. E tem muita gente que nem entende. Por que eu preciso de salvação? Né? Alguém diz, eu sou rico, eu sou importante. Por que eu preciso de salvação? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? O homem, ele se perdeu exatamente no momento em que houve, né, vamos dizer assim, a entrada do pecado no mundo. Isso gerou o quê? Morte espiritual. Porque a Bíblia ela mostra que tem 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual tem jeito, a morte física tem jeito, mas a morte espiritual não tem. Bem mais. E você sabe que no hebraico morte quer dizer separação. Então, quando a pessoa está morta espiritualmente, Efésios diz que vós que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é morte espiritual. Mas tem a morte física, que Jesus disse para os seus discípulos: Lázaro, o nosso amigo, está morto. Né?
é a morte física. E lá no final da Bíblia, em Apocalipse, fala da morte eterna, né? Que é exatamente que eu costumo dizer que é o fim da linha, quando Jesus disse que serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, ou a última, ou a pior das mortes, que não tem jeito. É a eterna separação entre Deus e o homem. Por isso que o homem precisa de salvação. E essa salvação começa exatamente quando o homem crê na palavra, que ele ressuscita e passa a ser uma nova criatura. Porque todo homem que não tem Jesus, ele é só uma criatura. Ele só passa a ser filho, como você bem sabe, depois que ele passa a ter o Pai. Por isso que na oração que Jesus ensinou, como eu já falei, é Pai Nosso, que está no céu. Nós estamos na terra, mas temos um Pai que está no céu. E ele só se torna nosso Pai quando nós nascemos, né? Nascemos de novo. Jesus disse para Nicodemo: necessário vos é nascer de novo. Então a maior necessidade espiritual é exatamente a necessidade de salvação. Todos quantos crerem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, né? Filho. Antes era criatura, agora é filho. Então, assim, como todo ser humano descende de um só tronco, né? Do primeiro Adão, né? Primeiro Adão, da primeira mulher, Eva, né? Adão. E o fato deles terem pecado, isso transmitiu essa herança maldita, né? Que é a natureza caída. Tem gente que não entende isso. Diz: rapaz, mas só foi Adão e Eva que pecaram. Ali toda a humanidade estava representada. Porque a raça humana estava ali todinha. Estava nele, né? A Bíblia estava diz, nos lombos dele. A Bíblia diz que lá em Atos, que toda a descendência humana veio daquele casal. Então, ali a Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo através de Adão, a salvação entrou no mundo através do segundo Adão, que é Cristo. Muito bom. Aí aquele final: assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Então, quem proveu a salvação, né? Que essa necessidade espiritual foi o Senhor. Isaías diz isso claramente, né? O Senhor diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Né? Romanos 3 e 23, né? Também fala. Todos pecaram, né? Porque todos pecaram e carecem, né? E foram destituídos da glória de Deus. Você já tinha citado aí, né? E também Efésios diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu abro esses dois últimos tópicos: a necessidade da presença e da direção de Deus, e juntamente com a necessidade do Espírito Santo. Eu queria que a gente englobasse, né, numa só questão. Sim. Porque para mim está tudo interligado aí, né? Está interligado. Se você fizesse aí um comentário, falasse sobre essas duas necessidades para o cristão, né? Sim. Porque para o homem sem Cristo não adianta, né? É. Então, a presença do Espírito Santo, essa necessidade da presença do Espírito Santo, se é necessário. De Deus, como ele diz. E também necessidade de direção nas decisões da vida, né? Sim. E foi isso que Jesus disse, né? Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro Consolador. Interessante que isso no grego, o outro Consolador, quer dizer um Consolador tal qual como eu, né? Como, do mesmo tipo, né? Ele não mandou um Consolador de segunda categoria, ele mandou Consolador nem inferior, né? Ele mandou o outro Consolador, ou seja, tudo que Jesus fez e faz por nós, o Espírito Santo faz. Só que Jesus tinha uma limitação. Qual era a limitação? Era estar vamos dizer assim, no corpo físico, né? Sujeito ao tempo e ao espaço. O Espírito Santo não está sujeito a nada nem a ninguém. E está conosco todos os dias. Além do que, o Espírito Santo tem um ministério bem específico, né? Diferente do de Jesus, né? O ministério do Espírito Santo é muito importante. Né? Distribuir dons, de orientar, né? De guardar, porque o Espírito Santo, tudo que Jesus diz assim, ele vos ensinará, vos fará lembrar tudo que eu vos disse, né? Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo vai só nos lembrando. E aí, o crente já tem Jesus, já tem o Espírito Santo, ele precisa também
de direção, de orientação nas Com tomadas de certeza. decisões? Com toda certeza. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso guia, né? O Espírito de Deus, ele é quem dá a direção certa para o crente. É interessante, tem um texto aqui em Atos que diz que Paulo tensionava ir pregar um evangelho, acho que em Bitínia, né? E diz que o Espírito Santo não permitiu. Aí você diz assim, mas ele não estava fazendo a obra? Porque não é só fazer a obra, é fazer a obra onde a obra deve ser feita, naquele momento. Isso fala o quê? De direção. Diz também que lá em Antioquia, os crentes estavam orando, né? Lá tinha doutores, tinha profetas, tinha mestres, e o Espírito Santo separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho escolhido. Então, isso é muito importante, essa direção do Espírito Santo. Quando a gente está na direção do Espírito, a gente vai fazer exatamente aquilo que ele quer que a gente faça. A gente não vai fazer por conta própria. E quando a gente está nessa direção do Espírito, tudo dá certo. E sem ser para a obra de Deus, sendo as decisões do dia a dia, Também, as tomadas de decisões. Também são importantes. Para casar, para tudo. fazer. A Bíblia não diz que nós temos que consultar. Uma coisa que eu acho interessante, eu vi essa mensagem recentemente, acho que foi um pregador falando, que Davi, quando teve aquele caso lá de cidade de Keila, se eu não estou enganado, que a cidade foi tomada, foi queimada, levaram as mulheres, né, as crianças. E a primeira coisa que Davi fez foi perguntar, traga o éfode e eu vou consultar o Senhor. Se ele vai me entregar se ele os vai amalequitas. Me dar os amalequitas, exatamente. E ele consultou ao Senhor e o Senhor disse, vá que eu vou dar a vitória. E uma das coisas que eu acho muito interessante na vida de Davi é que tudo que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. E por isso ele era vitorioso. Porque não é só você perguntar se vai. Ele perguntava até como é que ele ia fazer aquilo. Né? E às vezes na nossa vida prática, a gente consulta a Deus, só que muitas vezes a gente não quer obedecer do jeito que Deus disse. E aí é que está o problema. Senhor, mas eu não fiz. Aí o Senhor diz, não mandei você fazer desse jeito. Né? Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer como o Senhor manda. É verdade. Foi o que Deus disse para Moisés lá no deserto. Faça do modelo que eu te mostrei. Ou seja, do jeito. Aí Jesus diz assim, eu vos dei o exemplo para que façais da mesma maneira. Um exemplo bom também para essa questão, Joabes, é aquele de Ló e de Abraão, né? A escolha, quando Abraão viu que não dava para os dois morarem ali Sim. juntos por causa dos rebanhos, né? Sim. Da grande riqueza que ambos tinham, então a terra não era suficiente. Abraão disse, escolhe, né? Para onde tu queres ir. E aí Ló fez uma escolha pela vista. E ele dá um conselho muito maravilhoso. Ele diz, não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. E ele tinha toda a prerrogativa de escolher. Porque quem foi chamado para ir para uma terra distante foi ele, não foi Ló. Ló foi na carona. Mas ele era um homem que tinha uma visão de Deus, né, a experiência. Ele disse, escolha aí, tanto faz você ir para a direita como para a esquerda para mim. Que sobrar aí, eu recebo. Ló poderia ter dito, não, tio, né? O senhor ele era quase o pai dele. O senhor tem a prioridade. Porque ele foi criado pelo tio, né? Mas ele era Ló foi sobrinho, né? tão arrogante ali, Foi. fez uma decisão muito carnal, muito materialista. Né? Verdade. Ele esqueceu que a bênção do Senhor é quem enriquece. Esqueceu desse detalhe. Né? Aí ele foi para o lado errado. E se deu mal. E terminou a vida numa caverna. Um homem que era triste, né? rico, fazendeiro, terminou a vida numa caverna. E tem muita gente que está nas cavernas por aí porque sofrendo as consequências. Não quis a direção do Espírito de Deus. Muito bom. Dá até uma palavra, uma mensagem. Né? Não termine. A gente tem até uns insights aqui de não mensagem. Não termine sua vida numa caverna, né? Muito bom. Meu querido, vamos aqui à sinopse final aqui do último ponto. É como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Sim. Eu peço que você faça as suas considerações finais e a gente conclui esse estudo maravilhoso. Amém. As considerações finais é que realmente foi um prazer, irmão Josué, a gente poder participar aqui do seu... podcast, né? Quase não sai.
do seu podcast e contribuir, né, com o ensinamento da palavra do Senhor. Para mim foi uma honra muito grande e eu espero que o seu programa continue crescendo, que o Senhor continue te dando estratégias, que você continue sendo guiado pelo Espírito Santo, né, e que o seu programa cada vez venha crescer mais e abençoar todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, que aumente mais o número de pessoas inscritas e tudo seja para a glória do Senhor. Muito bem. Meu querido, a gente agradece, eu agradeço mais uma vez a sua cooperação aqui, né, eu que agradeço. Conosco. Muito enriquece a sua participação, viu, meu querido Joabes? Amém. E que haja outras oportunidades, né? Se Deus quiser. A gente conversar. Muito bom conversar sobre a palavra de Deus. É uma mesa aqui que a gente, né, compartilha, estuda. A mesa da palavra, a mesa conversa. do pão. É um banquete espiritual, né? Aos irmãos, a gente quer agradecer aos que nos deram o privilégio de estar conosco até este momento. Agradecemos a sua audiência, que o Senhor te abençoe, que essas palavras, que esse estudo que você acompanhou possa edificar a sua vida, tá certo? Se você é professor da escola, pode também usar como subsídio, né, para o preparo de sua aula. E pedimos só mais uma coisinha, gente. Deixe o seu like, que é muito importante para o nosso, né, crescimento, tá certo? Pedimos que você também deixe o seu comentário, né? Faça aí um comentário, diga se gostou, acrescente alguma coisa que possa enriquecer essa discussão, esse debate, essa conversa, e também compartilhe com mais pessoas, porque com certeza vai estar dando o devido apoio ao nosso trabalho. No demais, que o Senhor te abençoe e te recompense ao nosso querido presbítero Joab Siqueira. André e Débora, Deus abençoe. Em nome de Jesus encerramos com a graça de Deus. Paz do Senhor.